Jó capítulo 2, a partir do primeiro versículo, vamos ler até o versículo de número 10. Antes dos salmos, acho os salmos primeiro que é mais fácil. Antes dos salmos está mais fácil de encontrar. Capítulo 2. Amém? Diz assim a palavra do Senhor: certo dia os anjos vieram outra vez à presença do Senhor, e Satanás, o acusador, veio com eles. De onde você vem? Perguntou o Senhor. Satanás respondeu: estive rodeando a terra, observando o que nela acontece. Então o Senhor perguntou: você reparou em meu servo Jó? Não há ninguém na terra como ele. É homem íntegro e correto, teme a Deus e se mantém afastado do mal. E não perdeu sua integridade, apesar de você me ter instigado a prejudicá-lo sem motivo. Satanás respondeu: pele por pele. Um homem dará tudo o que tem para salvar a sua própria vida. Estende a tua mão e tira a saúde dele, e certamente ele te amaldiçoará na tua face. Pois bem, disse o Senhor, faça o que quiser com ele, mas poupa-lhe a vida. Então Satanás saiu da presença do Senhor e causou em Jó feridas terríveis, da sola dos pés ao alto da cabeça. Jó, sentado em meias cinzas, raspava a pele com um caco de cerâmica. Sua esposa lhe disse: você ainda tenta manter sua integridade? Amaldiçoe a Deus e morra. Jó respondeu: você fala como uma mulher insensata. Aceitaremos da mão de Deus apenas as coisas boas e nunca o mal? Em tudo isso, Jó não pecou com seus lábios. Querido Deus, que o Senhor nos abençoe mais uma vez, por meio da tua santa palavra. Assim oramos em nome de Jesus, amém. Os irmãos podem sentar. As crianças vão acompanhar a professora para a salinha, Meus irmãos, como nós falamos no domingo passado, e hoje nós vamos falar sobre a segunda provação de Jó. Domingo passado nós falamos sobre a primeira provação de Jó, e hoje nós vamos falar sobre a segunda provação de Jó. E o que nós podemos aprender com essa experiência amarga que o servo de Deus experimentou na sua vida. Quando nós falamos sobre a primeira provação de Jó, os irmãos vão lembrar que ele experimentou ataques na vida financeira, ele experimentou ataques a seus familiares, e o resultado disso foi o quê? Perdas de bens materiais, perda dos seus empregados e perda de seus filhos, porque morreram todos. E apesar de tudo isso que Jó experimentou na sua primeira provação, ele permaneceu fiel ao Senhor, e não blasfemou contra o Senhor, e não culpou a Deus de nada. O que nós aprendemos nessa primeira provação, entre tantas coisas que nós falamos domingo passado, e que nós podemos aqui enfatizar hoje, é que problemas financeiros
podem ter origem numa ação maligna. Nem sempre. Às vezes é falta de administração, às vezes é consequência de um problema social. Mas o que nós percebemos aqui na experiência de Jó é que é possível alguém estar passando por um momento de problema financeiro, de problema na vida profissional, e ser de fato uma ação maligna atuando e agindo contra essa pessoa. Não é isso que nós aprendemos? Mas acontece que o servo de Deus, ele não só glorifica a Deus quando ele está próspero, mas ele glorifica a Deus quando ele está lá embaixo, na dificuldade, na prova. E o servo de Deus chamado Jó soube glorificar a Deus em ambas as circunstâncias. E Jó mantinha a sua integridade a Deus, apesar de todo o sofrimento que ele passou na sua primeira prova. Só que isso incomodou o acusador. Essa integridade de Jó, em meio a tudo que ele sofreu e permaneceu fiel a Deus, incomodou o inimigo. E o inimigo não desistiu de atacar a vida de Jó e de tentar destruí-lo. E nós aprendemos como que às vezes o inimigo peleja contra a vida do homem, e peleja contra a vida de servos de Deus. E muitas das vezes as afrontas, os ataques, eles vão se prolongando. E quando o adversário não consegue num espaço, num lado, no outro, ele vai tentar atacar por outro lado. E não foi indiferente aqui o que ele vai fazer agora. Ele vai tentar atacar Jó por meio agora de uma enfermidade. Uma enfermidade que ele vai colocar na vida de Jó para tentar levar Jó agora a blasfemar contra Deus. Ele vai dizer assim: olha, pele por pele, e não tem homem que não vai fazer o que for possível para salvar a sua vida. Às vezes é assim mesmo. Quando a coisa aperta, quando a enfermidade vem, quando o negócio está difícil, qualquer proposta muitas das vezes é aceita. Ah, lá não sei onde está curando. Ah, mas não tem nada a ver com Deus aquilo lá. Não, mas se for para me aliviar, se for para aliviar o meu sofrimento, eu vou lá. O homem é desse jeito. O homem às vezes nas aflições ele aceita qualquer proposta, mesmo que tal proposta seja para aborrecer a Deus, mas salvando a pele dele. Então o que nós podemos aprender, tirar como lição aqui dessa segunda provação de Jó, é que, primeira coisa, que o inimigo não desiste do propósito de prejudicar o servo de Deus, de querer destruí-lo. É a primeira lição. É por isso que a Bíblia fala assim: resistir ao diabo. Sabe por que é resistir ao diabo? Porque ele não sai de qualquer maneira, ele não te abandona de qualquer maneira, ele não para de perturbar você de qualquer maneira, não. Você tem que resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Agora, quando é que ele vai fugir? Eu não sei, mas a Bíblia manda você resistir, e resistir na autoridade do nome do Senhor Jesus, mas debaixo da potente mão de Deus. Quando você se humilha debaixo da potente mão de Deus, você tem a autoridade de Deus na sua vida para resistir o diabo. Porque ele não desiste fácil, irmãos. Ele não desiste fácil. E a segunda lição que nós podemos tirar aqui desta segunda provação de Jó é que, embora nós sabemos que as enfermidades elas podem acontecer
acometer as nossas vidas por N razões, fatores biológicos, fatores genéticos, descuidos alimentar, problemas ambientais, tudo isso pode causar enfermidade. Mas o que nós aprendemos aqui é que existe enfermidade que é colocada na nossa vida por uma ação maligna, por uma ação do inimigo das nossas almas, e ele pode colocar enfermidade, não é? É o que ele fez com Jó, colocou uma enfermidade terrível na vida de Jó, uma enfermidade terrível. Mas nós não podemos generalizar a coisa e achar que toda enfermidade que alguém tem foi o inimigo que colocou. Temos que saber fazer as distinções, separar as coisas, para não cairmos num fanatismo, como alguns servos de Deus, até por falta de maturidade, começa a ver a ação do inimigo em tudo, né? É capaz de ele assustar com a própria sombra dele e achar que é o inimigo que estava ali. Se você tropeça numa pedra, foi o inimigo que colocou aquela pedra naquele lugar ali para você tropeçar. Você tem um cartão de crédito de limite R$5.000, você ganha um salário, mas você vai lá naquele mês, aproveita o limite do cartão de crédito e gasta tudo. E depois você está enrolado na dívida e fala assim: o devorador é você mesmo. Então a gente não pode tornar fanático para querer colocar tudo nas costas do adversário. Agora, também nós temos que ter discernimento e saber que o inimigo pode agir como de fato agiu aqui na vida de Jó. E enfermidades podem sim ser colocadas por ação maligna. Os irmãos vão lembrar que Jesus certa vez curou uma senhora, e ela andava curvada, ela tinha um problema na coluna, ela não podia endireitar de forma nenhuma. Lucas capítulo 13 está essa informação, esse milagre que Jesus operou na vida dessa senhora. E o que Jesus disse quando ele curou aquela senhora, quando ela endireitou pelo poder de Jesus na sua vida? Jesus disse o seguinte: essa mulher, uma filha de Abraão, foi mantida presa por Satanás durante 18 anos, e não deveria ela ser liberta, mesmo que seja no sábado. Então Jesus está dizendo que quem tinha mantido aquela mulher naquela escravidão, naquela enfermidade na coluna por 18 anos, era Satanás. Mas chegou naquele dia aquele que está acima de todas as coisas, aquele que tem todo o poder nas mãos, que é o Senhor da nossa vida, que é o nosso Salvador, que é o Senhor Jesus, e ele chegou naquele dia ali para socorrer aquela mulher, meus irmãos. E esse Senhor Jesus que chegou naquele dia naquela sinagoga é o Senhor Jesus que nós adoramos, é o Senhor Jesus que está aqui hoje, é o Senhor Jesus que tem autoridade para tocar na sua vida, para tocar onde está o seu mal, onde está a sua enfermidade, e ordenar, e o mal tem que sair, porque na ordem do Senhor Jesus o inimigo não pode resistir àquele que ordena todas as coisas. Quem sabe hoje é o seu dia de você experimentar o poder de Deus agindo na sua vida. Enfermidades também podem ser causadas por causa do tipo de vida que nós levamos, pecando contra Deus. O pecado que nós cometemos pode sim ser causa de enfermidades na nossa vida. Nós temos exemplo bíblico disso? Temos. Jesus foi curar um homem paralítico, estava lá no tanque de Betesda. E quando Jesus curou aquele homem, Jesus dá uma palavra para ele. Isso está em João, Evangelho de João capítulo 5.
Versículo 14, Jesus diz assim: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: agora você está curado, deixe de pecar, para que nada pior lhe aconteça. Por essa fala do Senhor Jesus, deixe de pecar, ou seja, deixe de viver essa vida pecaminosa que você estava vivendo e que foi a causa da sua enfermidade, para que coisa pior do que isso não lhe sobrevenha por causa do pecado. Então nós aprendemos aqui também na palavra do Senhor que o pecado também é motivo de enfermidades, mas nós temos uma solução quando isso acontece. E qual é a solução quando isso acontece? Se o problema é um pecado, basta eu me arrepender dos meus pecados e confessar ao Senhor os meus pecados, e Ele é fiel e justo para me perdoar de todos os meus pecados. E se o Senhor me perdoa de todos os pecados, o Senhor que perdoa a nossa alma, que cura a nossa alma, também vai curar o nosso físico como resultado. Certa vez levaram para o Senhor Jesus um homem numa cama, 4 pessoas carregando aquele homem, colocaram uma dificuldade, lhe abriram o telhado, colocaram aquele homem ali no meio onde Jesus estava, esperando para que Jesus curasse aquele homem. E Jesus, primeira coisa que Jesus fala assim: perdoados estão seus pecados. A maior cura, ou a primeira necessidade do homem é confessar os seus pecados ao Senhor Jesus. É por isso que nós temos que ter o hábito de fazer sempre esse momento de confissão ao Senhor dos nossos pecados. Mas aprendemos aqui também uma outra coisa, que as enfermidades também acometem servos fiéis. Porque Jó era um servo de Deus fiel, e a enfermidade terrível acometeu a vida de Jó. Só para que os irmãos tenham ideia do sofrimento que Jó estava passando por causa daquela enfermidade, se nós lermos o capítulo 3, no versículo de número 24, Jó está dizendo assim: de tanto gemer, não consigo comer, meus gritos de dor se derramam como água. O que sempre temi veio sobre mim, o que tanto receava me aconteceu. Não tenho paz, nem sossego, não tenho descanso, só aflição. Já pararam para pensar a expressão de dor desse homem, servo de Deus, fiel, meus irmãos? Isso significa que nós não estamos livres dos problemas e das aflições e das enfermidades, mesmo sendo servos de Deus fiéis. A terceira lição que nós podemos tirar aqui: o inimigo não pode fazer nada que Deus não possa autorizá-lo. Só se Deus permitir, meus irmãos, só se Deus permitir. O inimigo não pode tocar em nenhum de nós, a menos que Deus dê a ele autoridade para isso. E nisso nós descansamos no nosso Senhor, soberano Deus, que tem tudo sob o seu controle. Jesus, o Senhor vai dizer assim: faça o que quer com ele, faça o que você quiser com meu servo, só tem uma coisa: não lhe tire a vida, não lhe tire a vida. E aqui nós aprendemos uma quarta lição: que Satanás pode tirar a vida. Satanás pode tirar a vida de alguém, porque o Senhor falou assim: faça o que quiser, mas não lhe tire a vida. A quinta lição é que o objetivo de Satanás agir dessa forma na vida daquele servo de Deus era levar o servo de Deus a blasfemar contra Deus.
Às vezes os momentos difíceis, as lutas, as provações, é um momento que às vezes o inimigo está ali pelejando para que o homem possa de alguma maneira blasfemar contra Deus por causa do seu sofrimento. Tem pessoas, meus irmãos, que sofrem por N razões e só Deus sabe o motivo. Tem pessoas que ficam na cama numa situação tão difícil anos, sem poder locomover. E às vezes nós pensamos assim, por quê? Por que isso? Só Deus sabe. Às vezes no meio do sofrimento todo, Deus quer trabalhar na vida daquela pessoa ainda, alguma coisa que ela precisa ajustar na sua vida, na sua conduta, ou quem sabe na própria família, porque o sofrimento de alguém às vezes dentro de casa, pode sim, por meio do sofrimento de alguém, levar um familiar aos pés do Senhor. E às vezes a gente não sabe por quê, mas nós sabemos de uma coisa: Deus tem um propósito em todas as coisas. Deus tem um propósito em todas as coisas. O inimigo não suporta ver uma criatura como um homem sendo fiel a Deus. Meus irmãos, isso perturba Satanás. Quando Satanás olha para um homem, um servo de Deus, uma criatura como um homem sendo fiel a Deus como Jó, isso perturba Satanás, porque ele não conseguiu. E às vezes você vai ver um homem ali íntegro, temente a Deus, apesar de tudo. E é por isso que ele vai estar sempre pelejando contra a vida do homem. A sexta lição, meus irmãos, é que a esposa de Jó sofria ao ver o sofrimento do seu esposo. Não foi fácil para ela, irmãos. Para ela também não foi fácil ver o sofrimento do esposo. Ela sofria com isso. Ela já tinha sofrido perdendo os filhos. Ela estava sofrendo igualmente com Jó na perda material que ele sofreu. Todas as coisas. Mas ela sofria ao ver o seu esposo naquela circunstância, naquela situação. Mas só que tem uma coisa: na fala dela, ela demonstra que se fosse com ela já teria desistido. Quando ela aconselha Jó e dá aquele conselho para Jó amaldiçoar Deus e morrer, ela está dizendo assim: olha, por que você está ainda, você insiste em ser íntegro, sofrendo tudo isso? Ela deixa claro que se fosse com ela já não tinha aguentado. Meus irmãos, tem coisa, o Senhor não nos deixa ser provado além daquilo que nós podemos suportar. A Bíblia diz que junto com a provação Ele dá um escape. E Deus conhece a estrutura de cada um de nós, irmãos. E Ele, quando Ele permite diante daquilo que nós podemos suportar, né? No caso para ela não ia aguentar, mas Jó aguentou. Jó aguentou. E Jó não rendeu ao conselho da esposa, antes a repreendeu. Jó não rendeu. Meus irmãos, a gente tem que ter discernimento. Marido e mulher, nem sempre o conselho de um é o bom conselho. No momento dos problemas, das agitações, tem que ter pelo menos um ali com a cabeça no lugar, porque senão a coisa desanda. Se não desaba tudo, se não tiver pelo menos um com a cabeça no lugar. E Jó, apesar das suas aflições, ele estava com a cabeça no lugar. Olha, esse conselho seu, você fala como uma insensata. E ele não deu ouvido ao conselho da esposa. Não deu ouvido. Se Adão não tivesse ouvido o conselho de Eva, né? Se Adão tivesse feito como Jó aqui e não tivesse escutado o conselho de Eva, porque Eva foi lá e comeu da fruta e chegou e ofereceu para Adão, e Adão, em vez de obedecer a Deus que tinha falado para não comer, vai ouvir a conversa da esposa.
E qual foi a consequência disso na humanidade? A consequência do pecado de Adão na humanidade? Degradação moral, degradação espiritual, degradação material. Eu pergunto aos irmãos: alguém está vendo isso acontecer? Desde que o mundo é mundo, a degradação está aí, no campo moral, espiritual e material, irmãos, como consequência do pecado de Adão. Por quê? Porque ele não ouviu Deus e foi ouvir a sua esposa, que já tinha caído. A conclusão que nós chegamos é que a soberania de Deus, ela precisa ser reconhecida e louvada pelo servo do Senhor. Em todas as circunstâncias, a soberania de Deus precisa ser reconhecida e louvada pelo servo do Senhor. E é exatamente isso que nós vemos aqui. Jó compreende e exalta a soberania de Deus ao dizer: ora, nós recebemos as coisas boas de Deus e nunca vamos receber as coisas más. Será que nós só vamos receber coisa boa? Ele é soberano e nós precisamos estar prontos para receber o que Ele quiser nos dar. É isso que Jó está dizendo, reconhecendo a vontade de Deus, a vontade soberana de Deus, mesmo que nós não compreendemos, mesmo que nós não temos a compreensão do porquê, mas Deus é soberano. E em tudo isso, Jó permaneceu fiel. Devemos lutar, irmãos, para permanecermos fiéis a Deus, apesar da circunstância. Não importa. Deus tem falado conosco sobre provação. Eu não sei por que isso esses dias, né? Mas Deus está falando conosco sobre provação. Então não sei o que nós vamos enfrentar, mas o que tiver que enfrentar, nós temos que estar sempre lembrando os exemplos bíblicos daqueles que passaram. E se eles, fiéis ao Senhor como foram, passaram, experimentaram, quem disse que nós temos que estar livre disso, né? Mas que Deus nos dê graça para enfrentar o que tivermos que enfrentar, louvando e exaltando o nosso Deus. Que Deus assim nos abençoe. Louvor.